Matemática nos jogos. A matemática está presente em muitos jogos, desde simples jogos de tabuleiro até jogos complexos de estratégia e simulação. A matemática é usada para calcular pontuações, probabilidades, estratégias, movimentos e muito mais. Por exemplo, em jogos de tabuleiro como xadrez e damas, a matemática é usada para calcular as melhores jogadas e prever o movimento do adversário. Em jogos de cartas como pôquer e blackjack, a matemática é usada para calcular as probabilidades de ganhar uma mão e para decidir quando apostar ou não. Se aprofunda um pouco sobre os jogos de tabuleiro incluem 1. Xadrez. O xadrez é um jogo de estratégia que envolve a movimentação de peças em um tabuleiro. A matemática é usada para calcular as possibilidades de movimento de cada peça, bem como para prever o movimento do adversário. 2. Jogo da velha. O jogo da velha é um jogo simples que envolve colocar cruzes e círculos em um tabuleiro de 3x3. A matemática é usada para calcular as possibilidades de vitória e determinar a melhor estratégia. 3. Damas. As damas é um jogo de tabuleiro que envolve a movimentação de peças em um tabuleiro. A matemática é usada para calcular as possibilidades de movimento de cada peça e para prever o movimento do adversário. 4. Banco imobiliário. O banco imobiliário é um jogo de tabuleiro que envolve a compra e venda de propriedades. A matemática é usada para calcular os valores das propriedades, aluguéis e hipotecas, bem como para calcular as probabilidades de vitória. 5. Jogo de War. O jogo de War é um jogo de estratégia que envolve a conquista de territórios. A matemática é usada para calcular as probabilidades de vitória em diferentes batalhas e para determinar a melhor estratégia para conquistar territórios. Em resumo, a matemática é uma parte essencial dos jogos de tabuleiro, ajudando a criar estratégias eficazes, calcular probabilidades e determinar os resultados das jogadas. A matemática é amplamente utilizada nos jogos de videogame para controlar a física e a mecânica do jogo, bem como para criar a lógica que controla o comportamento dos personagens, itens e cenários do jogo. Alguns exemplos de como a matemática é usada em jogos de videogame incluem 1. Física do jogo. A matemática é usada para controlar a física do jogo, incluindo a trajetória dos objetos, a colisão entre objetos e a simulação de fluidos e gases. Por exemplo, em jogos de corrida, a matemática é usada para calcular a velocidade, aceleração, atrito e gravidade que afetam os carros. Em jogos de plataforma, a matemática é usada para calcular o salto dos personagens, o movimento dos inimigos e a colisão entre objetos. 2. Inteligência artificial. A matemática é usada para criar a inteligência artificial dos personagens do jogo. Por exemplo, em jogos de estratégia em tempo real, a matemática é usada para criar algoritmos que permitem que os personagens tomem decisões baseadas em uma série de fatores, como a posição do jogador e a força do inimigo. 3. Probabilidades. A matemática é usada para calcular as probabilidades de determinados eventos acontecerem durante o jogo. Por exemplo, em jogos de cartas, a matemática é usada para calcular as chances de um jogador conseguir uma determinada carta ou vencer uma determinada jogada. 4. Progressão do jogador. A matemática é usada para controlar a progressão do jogador durante o jogo, incluindo a atribuição de pontos de experiência, a determinação de níveis e a criação de recompensas. Por exemplo, em jogos de RPG, a matemática é usada para calcular os pontos de experiência necessários para subir de nível e os atributos dos personagens. Em resumo, a matemática é usada em jogos de videogame para criar a física e a mecânica do jogo, controlar o comportamento dos personagens e itens, calcular probabilidades e controlar a progressão do jogador. A matemática é fundamental nos jogos de cartas, já que a maioria dos jogos depende de cálculos de probabilidade e estratégias matemáticas. Alguns exemplos de como a matemática é usada nos jogos de cartas incluem 1. Probabilidade. A matemática é usada para calcular as chances de obter uma carta específica ou uma combinação de cartas durante o jogo. Por exemplo, no pôquer, a matemática é usada para calcular as chances de obter uma mão vencedora ou determinar a probabilidade de que um jogador tenha uma mão melhor do que a outra. 2. Contagem de cartas. A matemática é usada para contar cartas em alguns jogos de cartas, como blackjack. Os jogadores usam matemática para determinar as cartas que foram distribuídas e as que ainda estão no baralho, permitindo que eles tomem decisões estratégicas durante o jogo. 3. Estratégias de jogo. A matemática é usada para determinar as melhores estratégias de jogo, como quando pedir uma carta adicional ou quando ficar.
Por exemplo, em jogos como 21, a matemática é usada para determinar a probabilidade de que o jogador vença, dependendo das cartas que ele tem em mãos. 4. Cálculo de pontos. A matemática é usada para calcular os pontos que os jogadores acumulam durante o jogo. Em jogos como o truco, a matemática é usada para calcular o valor das cartas e as combinações possíveis, a fim de determinar o número de pontos que cada equipe ganha. Em resumo, a matemática é usada nos jogos de cartas para calcular probabilidades, contar cartas, determinar as melhores estratégias de jogo e calcular os pontos ganhos pelos jogadores. É por isso que os jogos de cartas são um ótimo exemplo de como a matemática é usada de forma prática e divertida em nossa vida cotidiana.